Fala galera do YouTube, tudo bem? Tô de volta, eu sou o João da Info e quase que corriqueiramente aqui trazendo conteúdo para vocês sobre apostas, análises, informações, tips, bingos, sugestões, troca de conhecimento. Vocês me ajudam, por isso eu falo, deixe o like, deixe o comentário, deixe crítica, deixe sugestão, dúvida, qualquer coisa que você quiser aí é de muita utilidade, tá ok? Hoje o vídeo inteiramente sobre sábado, jogos, muita coisa para a gente discutir, por isso eu chamei a participação aqui do Abreis, craque dos tips especiais, tá aí o link dos canais deles, as redes sociais aí na descrição, também as minhas, e já deixo a permissão aí ao Abreis dar um salve para vocês aí, Abreis. Manda um salve para a Opa, galera. mano, é sempre. Não canso de falar, né? É sempre uma honra estar aqui compartilhando minhas ideias e também aprendendo com você e com a galera aqui do canal. Tá ok, Abreis, nós vamos partir como pauta principal do conteúdo aqui quase sempre e começamos pela Premier League, tá? A competição mais vistosa do futebol, sem dúvida alguma mais gostosa de se acompanhar. Liverpool e Ipswich, de cara já falo para vocês que esse 1,12 do Liverpool é extremamente normal, mas isso não significa que tenha valor ou que o Liverpool sim vai golear. Significa que estamos diante do líder do campeonato contra um time que acaba de vir de um 6-0 como mandante, perdendo para o Manchester City. Por isso essa normalidade, mas uma odd de valor não vejo desse jeito, porque o Liverpool precisaria nesse ML cumprir o 10 sobre 10, vencer 10 jogos de 10, para isso começar a ter valor na sua banca. 10 de 10 ninguém faz, meus amigos, na Premier League, tá ok? Então, uma sugestão para vocês, para não ficar precisando se aprofundar nesse jogo, é botar uma unidade na criadinha do Liverpool vencer o HT, ok? A 1,39 com handicap -1, porque aquele famoso deu odd 1,60, ou seja, uma unidade ou meia unidade, se você preferir, para não expor tanto a sua banca. Não se trata de uma aposta de muito valor, se trata, ao meu ver, de um bom movimento de alta liquidez. Ipswich, um time muito estranho, capaz de vencer o Tottenham fora de casa. Contra o Tottenham, no começo da temporada, ainda era um bom time, capaz de vencer o Chelsea dentro de casa recentemente, em um jogo muito bom, sobretudo defensivamente. E agora vindo desse assustador 6-0 do Manchester City, que é um jogo que também a coisa foi ruindo, né? Começa bem, tem bons contra-ataques, de repente não sabe suportar aí os 2 gols que o City faz de uma maneira muito rápida. Breis, você sempre com as cartas na manga aí do mercado especiais, que pode falar para nós? Mano, o Ipswich aí, o novo time do Enciso, né? Aproveitando a deixa aí, o cara que chuta tudo aí, mas não estará disponível para esse jogo. Linha de chutes do Liverpool, todas esmagadas, anda junto com a odd, né? Basicamente, as linhas de chutes. Aí eu gosto do que? Das linhas das faltas dos jogadores. Temos o quem aí? Leif Davis, que vai marcar o Salah. Tem o Delap, que é o centroavante, bruto para fazer falta, um dos jogadores que mais fazem faltas na Premier League. E o McAllister também, que se eu não me engano, só um jogo dessa Premier League ele passou zerado sem faltas. Tem essa linha aí na Betfair e na Bet365 também tá abrindo todos os jogos da Premier League, a linha de faltas de jogadores. Todos os jogos, Abreis? Todos os jogos. Que interessante isso, hein? Então, no caso aqui, o McAllister seria para somar com quem? Delap. O Delap. Tá. Liam Delap. Galera, Liam Delap tá aqui 1,25, ele seria 1,49 aqui. Na 365 tá maior. Você fique à vontade para escolher o seu bunker, over 1,5, ML do Liverpool, ou partir para uma outra casa de aposta. O Abreis até deixou já o nome dela aí, dizendo que a linha é maior, seria mais aconselhável então por ali. Já esse outro jogador aqui, Abreis, você indica pegar ele sozinho, né? Sem nenhuma dupla. Sim, sim, essa odd aí tá maravilhosa, inclusive. Eu acho que isso aí deveria ser uns 50, até menos. Lá vai ele mandar no canal dele. Então tá aí, galera. Abrei sempre dando pitaco do mercados especiais. Importante algumas coisas que ele falou, hein, galera? Chutes, achatado. Isso quer dizer que não fiquem se arriscando aqui. Salah tá para 5 chutes, ó, com uma odd 1,36. Tá? O Gapco tá para 4 chutes numa odd 1,70. McAllister para 4 chutes numa odd 1,90. O McAllister tem uma média de 0,7 chutes por jogo. A casa já está te ajudando aqui, meu amigo, dizendo que isso não tem valor, ok? Embora o adversário seja fraco, seja realmente permissivo no quesito chutes, né? Deve sofrer aí um bombardeio. Essas odds não têm valor nenhum para você sequer brincar, tá ok? Aposte com moderação, mas saiba sobretudo o que você está fazendo. Wolverhampton e Arsenal é um jogo que eu gosto, tá?
Eu tive a oportunidade de assistir os 90 minutos do último jogo aí do Wolverhampton contra o Chelsea. Achei um time super debilitado, mas bastante debilitado. Ele sofre uma pressão inicial e ele sofre uma pressão em quase todo o segundo tempo. Ele passa por um excelente momento de final de primeiro tempo, mas são 15 minutos, o que é muito natural de Premier League, o que é muito natural do futebol de elite, é os times oscilarem, os times passarem por momentos de sufoco, e o Chelsea passou. Mas mesmo assim, o Chelsea teve um massacre inicial, um volume super grande, o gol do 1-0, e o Wolverhampton se mostrou um time extremamente medíocre. Agora está atingindo uma normalidade aí do Vitor Pereira. Não é um trabalho fácil, o elenco é muito ruim, tem muitos desfalques. O Matheus Cunha, que é o principal jogador do time, foi dúvida contra o Chelsea, jogou, não foi bem, volta a ser dúvida agora. Tem muitos elementos aí. Não acho o meio-campo consistente com o André, com o João Gomes. Aí você vai falar, mas o João Gomes desarma muito. Sim, não está conseguindo uma resistência de 90 minutos em alto nível. O André muito menos. O time está sofrendo muito. Então, eu acho que esse jogo entra no método do over 1,5 DC do lado do Liverpool, tá? Insisto que esse método do over 1,5 DC eu uso muito para cobrir possível deslize de ML, para trabalhar com muito mais resultados ao meu lado. Somente tem o Red aqui, em caso de vitória do Arsenal de 1-0, o Red, claro, sempre se comparando com o pegar o ML ao invés do over 1,5 DC. Ok? E já vou passar para o outro jogo que eu adicionaria nesse over 1,5 DC, é o do Newcastle, também como visitante, também com um certo perigo, mas aqui estamos falando de um over 1,5 DC contra o lanterna da competição, no caso, o Southampton. Melhorou um pouco aí na mão do Juric, o treinador aí novo do Southampton, mas aí já tomou goleada, perde para o Manchester United em minutos finais jogando muito mal, fora de casa. Não vejo outro caminho do que esse over 1,5 DC bater até com uma certa tranquilidade. Então, encaixe de método aqui, Arsenal e Newcastle diante de times lanternas da Premier League, diante de uma realidade que os dois precisam vencer, principalmente por não terem vencido na rodada passada, tá? O Arsenal empatando com o Aston Villa e o Newcastle perdendo para o Bournemouth em casa. Vamos lá, Breis. Wolves e Arsenal. O Wolves que tem a defesa aí mais frágil, né, Tio? Até a gente fez um conteúdo, você postou um conteúdo aí, eu postei um story do cabeceio do Magalhães, né? Cabeceio do Magalhães, um chute de cabeça, né? Como a Betfair bem descreve, o chute de cabeça do Magalhães. Temos também aí o marcar de cabeça, uma odd bem alta, tem até uma odd 10 aumentada na Bet365. O Wolves aí que tomou, acho que 19 gols aí em bola aérea, em bola parada e escanteio. Então, assim, é disparado o time que mais toma gols. E o Arsenal é um dos melhores aí, se não o melhor time da Premier League. Que tem diversas variações de jogadas aéreas. Então, isso aí é bem interessante, essa linha do Magalhães aí, até porque o Saliba também não vai jogar, né? Tá machucado. Então, já era referência na bola aérea o Gabriel Magalhães, agora sem o Saliba é ainda mais. A casa já me É, informa aqui que um R$ 31 de limite, mas essa escada aqui, meus amigos, ela tem um certo sentido aí, tá? O Abreis me alertou para isso, eu fui dar uma checada nos dados. Ele me alertou dizendo que o Wolves se defende muito mal em bola parada e até fez gol, né, de escanteio no jogo contra o Chelsea, mas ele sofre um gol de rebote de escanteio. Deve estar treinando tanto escanteio que esqueceu de treinar o rebote. E aí o Arsenal também, somado esse volume ofensivo, aí o Abreis fez essa análise muito boa de valor do Gabriel Magalhães. Às vezes você pode pegar só esse cabeçada no alvo aqui, né, Abreis? Numa odd tem, maior, do que ficar sim, sim. pegando só o finalização numa odd baixa, né? Pode ser também. Tem só o cabeça. Esse aí é no alvo, tio. Isso, essa é no Tem alvo, só o cabeçada também, que pode ser cabeçada pra fora. que é o Tem resvalão. também aí. Pode ser chutes de cabeça do jogador ali, ó, ali no finalzinho. Pode ser a resvalada, né? A famosa, pode que vai contar também. Se contou como chute, pagou. O famoso cabeceou, pagou esse aí.
É, tá vendo, galera? Aqui também você poderia fazer uma ligeira escadinha, lembrando a todos que o Gabriel Magalhães, ele fez aqui, ó, 3 finalizações no último jogo contra o Dinamo, um jogo de muito volume de escanteio. É óbvio que isso aqui é o que puxa as finalizações, tá? Por isso que o Abreu está falando aí sobre o Wolves ceder muitos escanteios. Mas nos últimos 5 jogos, ele em 3 vezes cabeceou, suponho eu. Não tenho essa precisão aqui, imagino que isso seja cabeçada, né? Pelo menos 3 vezes e fez 2 gols aqui, um contra o Newcastle e um contra o Manchester United. Então é uma análise aí que fica a alternativa para o jogo muito boa do Abreis. Newcastle, você pegou alguma coisa, Abreis? Deixa eu só citar mais alguma Claro, coisinha claro, aqui nesse desculpa. jogo. Claro. Não, que isso. Tem a linha de desarmes que eu gosto. Se o Martinelli ou o Trossard cair ali pela direita, né? Que são dois 10 que puxam mais pra linha de fundo. Ainda não abriu na Betano, não sei por que motivo, mas até amanhã deve abrir, que é o desarmes do White Nouri. Com um matchup aí do Martinelli ou do Trossard, tem que ficar ligado no matchup. Se for o Sterling, já perde um pouco o valor. Mas se for Martinelli ou Trossard, eu gosto dos designs do White Nouri. Tem também o chute do Cunha também, Tião, que eu peguei. Tá 1,57, tá até uma odd legal. O Matheus Cunha que chuta tudo nesse time. É impressionante o quanto esse cara gosta de chutar. E gosto bastante. Olha que legal, galera. Só para frisar para vocês que esse jogador que eu abri citou, tá, o Nori, e vai abrir provavelmente ainda esse mercado. Fica escrito aqui bloqueios, bloqueios nos jogadores, Isso. que é aquele famoso desarme. Ele precisa desarmar o jogador literalmente para pagar. Sobre esse último que o Abreis falou, o chute do Matheus Cunha, tá? Ele cita o over 1,5 aqui no caso, 1,57. Isso. Tá? É o cara que chuta tudo aí no Wolves. Ele tem uma média maior, tá vendo? Do que esse over 1,5. Larsen. O É. Arsenal, sim, é um time que cede pouco, mas também estamos falando de um Wolves jogando em casa. Acredito que tem um volume de jogo maior do que, obviamente, teria se fosse visitante. Tá? Abreis, eu não tenho tipo de liquidez para falar sobre Brighton e Everton, e eu tenho um costume muito grande de passar batido nos jogos do Everton, tá? Mas você fique à vontade aí para falar alguma coisa de mercado especial, se assim tiver. O Everton que mudou aí o comando técnico, né? O Shandaish acabou saindo. O Shandaish que era bem falado pelo seu sistema defensivo, tomava poucos gols. Só que agora sob o comando do David Moyes, né? Aí o West eu gosto. O Everton ele tende a controlar mais a posse, né? Sob o comando dele. Então eu gosto aí da linha de passe do Tarkovsky, que é o zagueiro do Everton. Muito por essa mudança e pelo mercado ainda não se adaptar a essa mudança totalmente. Muito bom. Aí, galera da Tarkovsky, você gosta da 36,5? Tem a 33 também, se quiser mais safe um pouquinho. Mas a Tem, 36 é legal também. tem a 33 aí, galera. Esses passes, quando eles estão assim baixo, eu indico até dar uma diminuída, sabia, gente? Porque às vezes ele fica tão no limite assim que você não está falando de uma linha de 80 passes, que dificilmente o cara termina com 79 ou 81. Você está falando de uma linha de 33, que aí fica um pouquinho mais justo a contagem. Então, às vezes vale a pena sim diminuir, até porque a odd não é uma odd abaixo de 1,61. Tá E ok? tem até outra coisa aí, nesse mesmo jogo, que é os chutes do Oriol Mangalá, Oriol do Mangalá, Everton. claro. Ele tá cumprindo isso aí constantemente. Até uns 10 jogos aí que eu acho que tá chutando essa linha aí. A linha limite, chutou pagou, tipo. 1,57. Tá aí, ó, Mangalá. O Oriol Mangalá contra o Brighton. Aqui a gente até espera que o Brighton parta em vantagem, é um time mais qualificado, mas como o Alvarez bem citou, estamos falando de um novo Everton com um novo treinador. Muitas mudanças. Bournemouth e Nottingham Forest. Esse jogo, meus amigos, sobre alta liquidez eu também não me meti. Todo respeito a esses dois gigantes do futebol inglês. Tá ok? Premier League tem na classificação neste momento o Nottingham na terceira posição e o Bournemouth na sétima posição. Separados aí por 7 pontos, os dois com campanhas fantásticas, com saldos positivos de 10 ou mais gols, e o Bournemouth, inclusive, numa sequência incrível aqui, sem derrotas, passando, ganhando e super bem do Newcastle fora de casa. O Bournemouth é uma equipe extremamente potente no que diz respeito ao seu ataque.
tá? Sempre comento a vocês todo o respeito ao Semeio, cracaço de bola que certamente vai parar na elite da Premier League, tá? E um dos grandes chuta-chuta desse time. E um time que também se defende muito bem, se defende quase sempre atacando. E como ataca muito, vai ter por diante esse super contra-ataque do Nottingham. Nottingham é um time que, apesar do Chris Wood ser o finalizador ali, um cabeceador, aparentemente você fica com a sensação de que é um time de chuveirinho. Não. Ele é um time moldado a contra-atacar, muito rápido na questão do contra-ataque e com esse excelente finalizador aí, o Chris Wood, que é um jogador que precisa de pouquíssimos toques na bola, pouquíssimas finalizações para fazer um gol. E o Nottingham está com essa sequência aí, 3-2 contra o Southampton em casa, empate contra o Liverpool, inclusive o gol aqui do Chris Wood no minuto 8. E eu tinha citado para vocês, a sequência do Nottingham é extremamente positiva. No mercado de especiais você se meteu aí, Abreis? Sim, sim, tem uma linha que eu gosto bastante aí, que é o chute a gol do Kluivert, ele é um filho do holandês famoso da seleção, né? Kluivert aí que bate pênalti, bate falta, esse time todo desfalcado do Bournemouth, ele costuma ter até uma boa minutagem. Na Betfair, o tio João, se eu não me É engano, tá até maior? maior a odd, É sim, o 162. Cliver aqui, 1,50. Então vou pegar na É, Betfair que está maior, segundo o Abreis aí. aí, quando eu venho aqui, eu sempre deixo a importância, né, de ir garimpar nas casas, ver onde tá a odd maior, porque isso aí a longo prazo faz uma diferença absurda. O Justin, 1,57 dá uma baixadinha ainda, mas ainda vale 1,57. Temos também a falta do Adams, Tyler Adams, como tu falou, o Nottingham é time de contra-ataque, né? E o Adams é volante do Bournemouth, então, querendo ou não, o Nottingham tem um meio-campo que sofre muitas faltas ali com Elliott, com Yates, enfim. E o Adams vem cumprindo essa linha. Até o 1,5 dele eu gosto, tá? Com uma meia U, talvez ali. É interessante, ainda mais para matar esses contra-ataques aí do Nottingham Forest. E basicamente separa essas duas para esse jogo, João. Legal, galera. Vocês também às vezes podem, vocês que cobrem muito bem o jogo, podem somar esse Adams a algum outro elemento. Vou botar aqui hipoteticamente, tá? O Semeio. Perfeito. Somar com algum elemento do jogo aí que lhe convém. E fica essa sugestão do Abreis, quem não quiser expor a meia unidade, como eu fiz na falta do Tyler Adams. Eu gosto muito do over 1,5 faltas, tá? Quando passa de odd 2. Eu tenho notado, principalmente esses jogadores de tendências de muita falta, que é um cenário muito interessante. Tá ok? Manchester City e Chelsea, para nós finalizarmos a Premier League aqui, meus amigos, eu fiz sim uma aposta de alta liquidez. E trata-se de uma junção entre um jogo da Premier League com um jogo de uma outra competição aqui que eu já antecipo para vocês. O Chelsea mais 3, handicap asiático com over 1,5 gols. Tá? Para mim, esse Chelsea mais 3, ele me ajuda a cobrir alguns elementos do jogo, como por exemplo a vitória do Manchester City por 2-0. Além do que, se eu tenho um gol do Chelsea, que eu acredito que vai acontecer, eu já poderia aí ter green até mesmo em derrota de 3-1. Tá? E lembrando a vocês que esse ambos marcam a 1,35, está praticamente dizendo que o gol do Chelsea vai sair. Tá? O gol do Chelsea vai sair, o gol do Manchester City também é ainda mais provável por ser favorito. Eu estou dando uma desafiada no mercado, que para mim isso aqui eu vou falar para vocês com toda sinceridade, meus amigos, para mim isso aqui é um 0-0 até esse jogo, tá? É um 0-0 com um pouquinho mais de favoritismo para o Manchester City. É aquele 0-0 de 1,70 aqui e 2 aqui. Tá? O mercado está dando menos 0,25, mas se você descontar um erro de margem de análise meu, que é extremamente natural, estaríamos falando de uma odd justa. Abreis, jogadores aqui aberto para você. Também acho o jogo equilibrado aí, né? Esse City em pedaços, em frangalhos. Tem um jogador aí que ele mudou o posicionamento recentemente, tá jogando um pouco mais recuado, que é o Bernardo Silva. Como eu disse aí, não abriu a linha de desarmes ainda na Betano, mas tem na Novibet, tem na Superbet. 1,5 desarmes do Bernardo Silva, 2,32, se eu não estou enganado. Agora é uma odd maravilhosa, assim. O mercado ainda não se ajustou a essa odd. O Bernardo Silva que cumpriu aí nos últimos 5 jogos agora, se eu não estou enganado. E o Chelsea, que é o terceiro time que mais é desarmado na Premier League. Tem também o Undershoots, que eu até mandei no meu grupo,
Jogo entre Big Six, assim, costuma ser mais estudado, costuma ser mais truncado. Eu peguei um under 31,5 chutes. Aí na Betano, se eu não tô enganado, ainda tem. Não sei se dropou. Mas eu gosto bastante desse under chutes também. Perfeito, esse 31,5. Tem também o chute ao gol do Nicholas Jackson, que eu sempre pego também no meu grupo. Comprei quase que com a Premier League inteira, o Nicholas Jackson chuta ao gol. E mais uma do Matheus Nunes, falta cometida. O Matheus Nunes que vem fazendo uma nova função aí de lateral, né? A gente tem que ficar ligado nesse posicionamento na hora de sair a escalação, tanto do Bernardo Silva quanto do Matheus Nunes, se ele vier de lateral mesmo, que tem cometido bastante faltas nessa nova posição também. Não só nessa nova posição, ele já vinha cometido faltas jogando de ponta, jogando de meia, um cara polivalente aí, né? Mas nessa posição de lateral, jogando contra o Sancho também, eu gosto da falta cometida dele. Legal, ó, o Bernardo Silva deu uma recuadinha, como diz o Abreis. Esse Chelsea é um time de muito mano a mano, muita juventude. Aí casa muito esse perfil de time que cede muito desarmes também, como citou aí o Abreis. Isso para vocês, galera. Esse under 31,5 vocês podem usar também com 1,50 com algum elemento do jogo aí, ó, por exemplo, sugestão aí, esse mais 3 já vira uma odd 1,65. Eu insisto que eu acho que aqui deveria ser uma expulsão, por exemplo, para o Chelsea perder esse jogo por 3 ou mais gols, tá? O jogo no primeiro turno também é muito truncado. O jogo entre Manchester City e Chelsea é sempre muito truncado. E mesmo com o Manchester City vivendo o auge, esses jogos eram bastante truncados. E inclusive bastante over também, se eu não me engano, teve um 4-4 na temporada passada, algo do tipo. Então tem muitos elementos aí interessantes. Outra coisa que eu queria citar para vocês, que eu dei uma olhada aqui, Abreis, é o risco do Marmouche. Quando ele for jogar, você vem assim um 3 chutes dele pagando 2. Ah, mas eu não sei como o Marmute vai jogar. Isso aqui vale uma stake reduzida, tá? Quando ele entrar, porque nós estamos falando de um jogador que está vindo para chutar. Tá? Nós Sim. estamos falando de um jogador que chutava muito no Eintracht Frankfurt e que ele tem uma função nesse time do Guardiola. A contratação dele, o do Guardiola é: eu preciso de gente para chutar. O time está afunilando tudo no Haaland, o time está chutando muito menos, o time está querendo chegar com a bola dentro do gol. E eu estou sofrendo muito a finalização porque eu perdi muito isso com o De Bruyne, tá? Porque ele está chutando muito pouco, o De Bruyne, perto do que ele chutava. O Rodri, que era o volante que entrava na área, o volante que chutava muito de fora da área. E o Doku, o Savinho, tem chutado muito pouco. Aí você fala, mas o Savinho bate 1,5 toda hora. Bate, mas ele tem que bater o 3,5. Tá? Essa é uma das funções do ponta do Manchester City pelo volume de oportunidades que o time cria. Você tá esperando o Marmouche aí para pegar esses chutes também, Abreis? Tô, Marmouche chuta máximo lá da Bundesliga, né? Agora nesse time do City, ele deve virar titular uma hora ou outra aí, deve agregar bastante. E essa linha de chutes aí é sempre bom quando o jogador chega em uma nova liga, aproveitar que, dependendo, vem alguns desajustes sim, até ele se adaptar, até a casa se adaptar à linha dele nessa nova liga, demora um pouco. Galera, o Abreis já deu um antecipado aí quando ele falou da Bundesliga aí, porque é o nosso próximo conteúdo aqui, uma análise rápida aqui sobre a Bundesliga. Só perguntar para o Abreis, o Noroeste aqui foi quanto, meu amigo? 0-0. Terminou? Terminou. Então tá aí, DNB voidou aqui do nossa sugestão aí dos tipsters, eu abri e seguimos. Mas isso não interessa nada para vocês. O Borussia Dortmund vai pegar o Werder Bremen, meus amigos, e aqui é o seguinte: trata-se de um novo treinador. Tá? Tivemos aí demissão do Borussia Dortmund e tivemos agora a contratação de forma interina do treinador do Sub-19. O que isso quer dizer? Não sei. Quer dizer, para mim, de cara, que eu não pego o ML de Borussia Dortmund a 1,65 de favorito, mesmo jogando em casa, mesmo sendo o time mais forte da Bundesliga como mandante, apesar de ter perdido o último jogo para o Bayer Leverkusen, mesmo sendo a muralha amarela, tá ok? O Borussia Dortmund tem aí 4 derrotas seguidas, somada essa última da Champions League, e isso, meus amigos, é algo que vocês precisam se policiar para não pegar sequer descer desse time. Então a sugestão aqui foi o over 1,5 mais 4 do Werder Bremen, podendo passar por um processo de 4-1 do Borussia Dortmund, de goleada, podendo perder por 3-0, podendo perder por muitos outros resultados. Um gol do Werder Bremen teria o Borussia de que fazer 5 para arredar uma aposta como essa.
Então, para quem gosta de over 1,5 como eu, a sugestão foi juntar o Borussia Dortmund com o Chelsea City e com os handicaps positivos. Tá? Insistindo para vocês que afastem-se do Borussia Dortmund. Defensivamente é um time muito ruim, um time que está trocando treinador. Provavelmente vai ser o Niko Kovac, lá, que era do Bayern de Munique, o treinador. É a discussão de momento. Falou-se também no Hagen, o Borussia Dortmund, mas eu desconheço o trabalho do treinador do Sub-19. Acredito, o Borussia tem um padrão, tá? O Borussia tem um padrão diretivo, é posse, trabalho de juventude e trabalho focado no último terço. Trabalho focado em gols, trabalho em futebol total. Um treinador do Sub-19, você pode ter certeza que tem essas categorias. Esse padrão. Então você não vai encontrar um treinador retranqueiro do Sub-19 do Borussia, mas nunca, tá? Porque é a escola Borussia Dortmund que vai ser mantida no time profissional. Ele pode usar algum elemento de repente tentar se retrancar porque o time tá muito mal, o time está sofrendo muitos gols. Mas é isso que eu queria falar para vocês antes de passar o Abreis na Bundesliga. Abreis, eu até te peço um resumão sobre mercado de especiais da Bundesliga, se você já tiver, tá? Porque eu vou passar rápido pelos jogos aqui. Certo. Bundesliga eu não costumo trabalhar tanto, né? Mas, aproveitando a leva aí, Borussia Dortmund tem o desarmes do Weiser aí contra o Gittens. O Gittens aí que é um jogador muito agudo, falta sofridas do Nmecha na Betfair. O desarmes aí, se eu não me engano, tá a linha de 2,5, então aí serve como bunker 1,5. Eu não gosto de esticar tanto linha de desarmes. Do Weiser. Tá. 3, 1,70. Mitchell Weiser. Eu vou com meia unidade, gente, Boa, por meia ser unidade. 3, tá? Aham. Por ser 3 Sim. desarmes, a gente reduz a stake para não perder a oportunidade também. Leipzig e Leverkusen, John. O Leipzig, aqui essa temporada tá estranho, né? O segundo time que menos chuta nessa temporada. E lá na Bet365, eu vi até muita gente mandando aí, muitos tipos você mandando, e é bem legal mesmo, que é o undershoots do Leipzig. Mandaram um under no HT, o under do jogo, under escanteios também. Tudo under a favor do Leipzig é legal, até porque ele joga contra o Leverkusen também, que é outro time que cede pouquíssimos chutes, é um time que controla bastante a posse. Então eu gosto desses unders a favor do Leipzig também. O Leipzig, eu vou estar só rapidamente falando para vocês que ele entrou no meu conteúdo aqui, o over 1,5 gols com o Bayer Leverkusen mais 2. O Bayer Leverkusen mais 2, ele tem um problema, né? Ele só dá green em caso de um gol do Bayer Leverkusen, tá? Você não tem como ter um green no over 1,5 mais 2 se o teu time não faz gol, porque a derrota de 2-0 aqui traria red. Mas eu, sinceramente, queria pegar o over 1,5 DC desse jogo. Tá? E uma estratégia que eu utilizo quando eu não quero me expor tanto é puxar esse mais 2 para o time, inclusive, poder perder o jogo. O Leipzig acaba de vitória contra o Sporting por 2-1. E eu achei o Leipzig muito mal no jogo contra o Sporting. Tá? Ele vence. Mas ele é muito mal, ele é facilmente pressionado jogando em casa. Volta o Sesco e volta o Openda, que foram desfalques no jogo contra o Bochum, no empate por 3-3. Mas o Bayer Leverkusen está numa sequência incrível, se eu não me engano, de 12 vitórias seguidas. E isso. Ah, não, ele acaba de perder para o Atlético de Madrid jogando com um homem a mais, né? Ele tinha 12 ou 11 vitórias seguidas, perdeu. Mas eu vou apostar um pouquinho a favor do Bayer Leverkusen. O over 1,5 DC eu deixei para o jogo do Bayern de Munique e Freiburg. Tá ok, meus amigos? Bayern de Munique e Freiburg, over 1,5 DC do Bayern de Munique. Lembrando a vocês que o Bayern perdeu do Feyenoord de Roterdã por 3-0 na Champions League, mas acho muito difícil perder para o Freiburg. Ele ganhou no turno de 2-0, deve fazer um jogo dominante. Não sei se o Abreis fez algum tipo de especial para esse jogo. Não, só É, Bundesliga encerrei. a Bundesliga já está encerrado, então eu vou aproveitar para falar para vocês que eu não trabalhei no Augsburg e no Heidenheim, e eu não trabalhei no Borussia Mönchengladbach e Bochum. O que eu faria, certamente em um mais em Stuttgart, é um ambos marcam, tá? Só que eu de momento não peguei, eu pego em live numa odd 1,80, tá? Porque eu não trabalhei com os jogos do Stuttgart e do Paris Saint-Germain neste final de semana, tá?
não trabalhei e peço aos senhores ponderação com esses jogos, porque eles vão passar por um processo de final da Champions League na quarta-feira. Esse duelo Stuttgart e Paris Saint-Germain é uma final, inclusive as odds de empate ali beiram a 2,50, porque o empate muito possivelmente vai assegurar a vaga dos dois. Tá? Não acredito que os dois treinadores vão entrar para empatar, porque não é o perfil do futebol alemão e muito menos do Luiz Henrique. Mas o empate pode ter muito sentido para os minutos finais, já antecipando para vocês. Tá ok? Então, terminada a Bundesliga aqui, passo rapidamente ao Calcio, uma das ligas preferidas do Abreis. Este Meu Deus. conteúdo contém ironia. Abreis, rapidamente aí você tem especial? Não. É, acho que essa resposta aí já deixou muito claro aí como que é o Abreis, a relação dele com a Série A da Itália. Eu gosto de alguns elementos da Série A. Principalmente tenho batido na tecla que Série A está com um volume muito grande de favorito cumprindo, favorito não tropeçando, favorito não perdendo, ok? Então, mesmo quando você chega na tabela até a Juventus sequer perdeu no campeonato. Isso é uma das coisas mais esdrúxulas do futebol mundial. Para mim, a mais esdrúxula vivido nos últimos 70 anos de mundo da bola é a Juventus na quinta posição depois de 20 jogos não ter perdido nenhum jogo. Tá? Então a Inter de Milão, por exemplo, perdeu só um. O Napoli perde só 3, mas ganha 16. O Napoli ganha os últimos 5. A Inter de Milão ganha os últimos 4 dos 5. O Atalanta teve uma queda. É importante se observar a tendência de favoritismo. Então, o que eu falo para vocês aqui é: gosto de um cenário de over 1,5 do como Atalanta, sem adicionar um aspecto de, de descer para algum dos lados, ou de positivo para Atalanta, tá? E gosto de um processo de cartões nos jogos do Napoli e Juventus. O Casimiro e o McGreen, que são especialistas em cartões, trabalham muito com live. Tá? As apostas ao vivo em cartões no campeonato italiano, ambos 2 a 2,15 para mim é uma aposta de valor, ambos 1 a 1,24 você conseguiria colocar num bilhete, penso eu. Essas linhas para mim são baixas. Napoli tem como seu maior rival a Juventus, tá? Rivalidade norte-sul, Napoli chama a Juventus carinhosamente de Juve Merda e é um confronto muito tenso, já que o Napoli é líder e a Juventus não quer permitir que um dos seus maiores rivais seja campeão. Fora isso, tá aqui, ó. Daniele Tiff, o árbitro, 8 jogos arbitrados, 33 amarelos, não é uma média baixa de 4,13. Tem juiz na Itália com média de 2 cartões. Ele vem de um processo aqui do Inter e Lazio de 4 cartões para o lado, 2 para o outro, 2 e 2 aqui no Romilete também, 3 e 2 na Juventus e Milan, que é o clássico, tá? Ele faz um clássico já aqui e ele cumpre esse over 2 para cada lado. Então, eu chamo a vocês a atenção desse mercado e de Série A da Itália. Eu fico por aqui, deixo a todos um beijinho no ombro aqui e falarei sobre Milan e Parma somente no meu Telegram. Não vou expor esse canal tão levinho a conteúdo sobre Milan a 1,30. Me desculpem, mas eu vou pular. Campeonato francês, o pulo do Leopardo foi dado também, tá? Porque eu insisto a vocês que eu não trabalharei em jogo do PSG em uma véspera de decisão de Champions, muito possivelmente porque a rodagem do elenco aqui vai ser bem árdua, tá? E o time vai estar como titular somente alguns jogadores contra o Ran em casa numa odd 1,27 e eu também não quero ficar olhando para canto achatado. Prefiro pular, não custa nada. Estamos falando de 38 rodadas, não custa nada você olhar para algumas e pular. E o Mônaco e Rennes também não vou trabalhar. O Mônaco vai para a Champions também. Strasbourg e Lille, o Lille também vai para a Champions. Só aqui no jogo do Nice e do Marseille de domingo, que eu falarei futuramente para vocês, tá ok? Já pulando rapidamente aqui para o campeonato português, eu falo para vocês. Eu não perguntei, desculpa, se o Abreis teria alguma coisa de especial na França. Não, não. Eu só queria te perguntar, será que o Kivara vai estrear, João? Pode ser que sim, Abreis. É, Olha, poderia ser um elemento interessante para desarme, né? Você está imaginando? sim, sim, sim. É, sem dúvida alguma, galera. É noticiário. É noticiário, acompanhe os nossos canais, as nossas produções. Certamente eu noticiarei isso e certamente, se tiver odd de valor, o Ablaze vai divulgar nos canais dele, segue aí na descrição.
tá ok? Sobre Show. campeonato holandês, eu estava falando do português, mas rapidamente eu vou dizer para vocês que o Ajax e Feyenoord não vão jogar nessa rodada, tá? E o único jogo que eu trabalho é o do PSV contra o NAC Breda. Jogos do campeonato holandês com essa odd de mandante tem um padrão muito grande de goleada, tá? Mas eu vou usar esse jogo junto com o campeonato português, o -1 do PSV basiquinho, 2-0, 3-1, 4-2, paga. O volume de goleadas do PSV em casa no campeonato holandês é gigantesco. Em casa ele ganha de 3-0, inclusive até mesmo recentemente do Feyenoord, tá? Você vê que nos jogos recentes contra o NAC Breda, o PSV ganhou de 3-0 no turno fora de casa, faz esse 4-0 em casa, faz o 2-0 em casa, faz o 5-1 em casa. É extremamente comum ter goleadas do PSV. Embora tenha processo de Champions também, assim como o Sporting, com belíssimo de um must win, eu vou usar o over 1,5 gols do Sporting contra o Nacional, que é um time horroroso da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira é extremamente desconectada de Lisboa, já tem uma viagem de avião chata para fazer, tá? O time já é horrível desse Nacional. O Sporting tem um rigorosíssimo must win. Para quem não sabe, os portugueses que sempre me seguem, acompanham e me trazem sempre informações ricas, o campeonato português para o Sporting tem um preço muito forte, ao ponto de nas últimas rodadas ser muita prioridade. O trabalho do Rubem Amorim, por exemplo, era muito voltado para ser campeão português. O time ficou muitos anos sem ganhar, o time tem menos títulos do que o Benfica e do que o Porto, e o Sporting tem aquela honra de mostrar que também é gigante, principalmente no aspecto global, porque é a terceira força de Portugal. Então, o Campeonato Português ele costuma levar a sério, certamente isso aqui terá um time titular. Aí você vai falar, mas você não usou o must win do PSG, vai usar o do Sporting, cara, mas é o Nacional, meus amigos. Isso eu pesei muito o fato de ser esse Nacional da Ilha da Madeira aqui. Abreis, eu não tenho te chamado porque eu sei que você não trabalha com especiais nessas ligas, né? Mas você fique à vontade para me interromper. Perfeito, João. Não trabalho mesmo. Não pode tocar o barco. Pois é, meus amigos, porque o fundamento de termos o Abreis aqui é para ele explorar e trazer um pouco da análise para vocês sobre mercados de valores especiais, mas também para corroborar com a produção do conteúdo que vem a seguir. Campeonato Estadual, começando pela terra do Abreis, ó Opa, minhas Minas Gerais, tá ok? Campeonato Mineiro, que está aí na sua terceira, quarta rodada já, né? Alguns cenários você já começa a se construir. E eu gostaria da opinião, deixarei a análise de Cruzeiro e Betim para ele, Abreis, sem antes, você não vai passar sem antes revelar qual é o seu time do coração. eu que torço pro Betim, né? Mentira. Eu que torço pro. Eu sou cruzeirense aí, desde que me entendo por gente aí. É, se eu for falar do meu lado torcedor, eu vou xingar, então vou falar do lado apostador aqui. O Cruzeiro aí que tem encontrado dificuldades, né, para marcar, para criar jogadas. O time do Diniz joga bonito, joga bonito. É um bom estilo de jogo, é um bom estilo de jogo, mas é previsível. Então não tá funcionando. O Diniz insiste, bate nessa tecla toda hora, eu vou tocar, vou tocar, vou tocar. Mas os times já sabem jogar contra o Diniz. Então o Cruzeiro tá lutando aí para criar jogadas e para fazer gols. Tem até o Tio João que me mandou isso, inclusive, um under 2,5 gols do Cruzeiro. O Betinho que não tomou gols, né? Nessas rodadas iniciais do Mineiro, e o Cruzeiro que fez apenas um gol contra o Tombense e chutou nenhum contra o Atlético. Então, assim, esse 2,5 eu acho que é valor, sim. Até eu acho que na 365 tá 1,66 para quem quiser pegar. 1,60 também tá de ótima, tá de boa valia. Essa aí para mim é a melhor aposta do jogo. Olha aí, galera, Abreis reforçando aí que o Betim é um time que não sofreu gols ainda no Campeonato Mineiro. É uma SAF, né, o Betim? É, Então tem uma certa é o estrutura antigo aí. Ipatinga. Ipatinga é bem tradicional aqui, é o antigo Ah, não Ipatinga. sabia disso. Betim, Ipapetim ou Betinga. Eu não sabia disso. Para quem não acompanhou, Ipatinga fez final de Campeonato Mineiro, se não me engano, teve Sim, até título no ganhou, eu acho. Campeonato Mineiro, é? Sim, sim, sim. Realmente um time forte aí. Antes de passar para o jogo do Galo, Abreis, o Campeonato Mineiro, fora o jogo do Cruzeiro e do Galo, você viu alguma coisa interessante? Não, somente o do Cabuloso mesmo. Os outros Inclusive, jogos também é domingo, né, tio?
posso dizer para vocês, eu não tenho nenhuma profundidade sobre Democrata, tá? Mas esse time da Tombense é muito ruim, tá? É muito ruim. Eu explorei o mais um do Itabirito contra eles na rodada passada, somente por ter visto a Tombense jogar contra o Cruzeiro. No final, deu void, o Tombense faz um gol nos minutos finais, mas não é bom se arriscar por aqui. Já Pouso Cara, Alegre e Atlético esse Mineiro. Pouso Alegre aí, Tião, é um time que tá vivendo crise, tá? Tomou 7 gols do América aí, é que o Atlético vai provavelmente com o time da base aí, né? Com reservas mescladas aí, o time tá lá nos Estados Unidos. Mas esse Pouso Alegre é tenebroso, ele tá sofrendo crise aí, tomou 7 do Mequinha, do Coelho. Você nos indicaria, estou sugerindo, hein, Abreis? Apenas um over 1,5 no jogo do Ameriquinha, por vir de um 7-0 e um handicap zero do Galo, ou um DC do Galo? João, não vou te dar tanta certeza nisso aí não, tá? Eu vou ficar um pouco com o pé atrás nessas que eu não dei, não aprofundar ainda não. Eu acho que educadamente Mas, o Abreis falou não, né? Hum, mas mas é pra ficar de olho, viu? Pra ficar de olho nessa escalação, que esse Pouso Alegre é terrível. não tem problema, Abreis. Aqui a gente não precisa expor a minha banca e muito menos a dos seguidores aí que estão nos acompanhando. Lembrando sempre, galera, que são sugestões. Vocês fiquem à vontade aí para discordar, concordar, fazer as apostas, não fazer, fazer o contrário. Tá ok? Aqui é um jogo de soma. Sobre Campeonato Paulista, meus amigos. O que eu posso dizer lá em casa, hein? Eu acho que tem o Carioca aqui. Eu acho que o Campeonato Paulista teremos o clássico aqui no sábado. É domingo o jogo? É domingo. Então deixa para domingo. Teremos o Palmeiras e Novo Horizontino na madrugada aqui de sábado para domingo no horário da Espanha. Palmeiras e Novo Horizontino. O Palmeiras costuma ser um padrãozinho de over 1,5 DC, tá? Que aí tem odd 1,57. Você, para não expor muito a sua banca, pode trabalhar com meia unidade. Não acho ruim, não. Eu fui ver o Palmeiras jogar contra o Santos. Cara, realmente assim. O Palmeiras se defende muito bem, cara. Se defende muito bem. Toma o gol do Santos, mas aquela bola cagada lá em cobrança de falta. Mas é, acho muito difícil que não vença esse jogo contra o Novo Horizontino sem entrar com a formação que entrou na Vila, né? Ainda mais que deve entrar com o Gustavo Gomes também, talvez com o Veiga. Fica com esse favoritismo claro. Quem não tem valor para mim é o Santos contra o Velo Clube. Água Santa e Bragantino. O Bragantino tá muito mal. Inter de Limeira e Ponte Preta é um clássico, para quem não sabe, tá? Tem uma rivalidade nessa região. Portanto, com certeza alguns tipsters vão ficar de olho em cartões em live. Tá? Mirassol e Portuguesa, vi tipsters que eu confio mandando o ML do Mirassol, só que numa odd maior do que essa, 1,80 já não compensaria mais. Tá ok? Campeonato Carioca, Abreis. O nosso glorioso Felipe Luiz e seu Flamengo, e é o treinador do Flamengo, né? Vai colocar o que tem de melhor, é o que tem à disposição pela primeira vez no ano, aí num jogo oficial, né? Depois do amistoso contra o São Paulo ali. Isso que quer dizer? Quer dizer que é uma baita de uma incógnita você sair buscando o ML de 1,25, o menos 1,5. É, eu acho que o Flamengo teve um padrão muito claro do Felipe Luiz, mas claríssimo nos seus 10 jogos da temporada passada, ou um pouco mais por volta que era amasso de HT. Isso era claríssimo que o time do Felipe Luiz tinha uma intensidade inicial bizarra de forte, ao ponto de, se mantém isso, é óbvio que eu iria para esse 2,5 aqui, tá? Com linha. Ou no mínimo eu iria para um 1,5 HT do Flamengo, com um over 1,5 no jogo, ou com o Flamengo DC, no mínimo. Tá? Porque é um amasso muito forte de HT. Só que, cara, é uma nova temporada. Apesar de ser no Mané Garrincha, em Brasília, tem uma condição de gramado interessante, vai ter uma torcida do Flamengo maior, estádio lotado, maior do que a do Rio, não. Quis dizer que será só do Flamengo e nada do Volta Redonda. É, eu acho que é arriscado demais a gente tentar identificar um padrão do Flamengo aqui de pré. O que eu aconselharia a vocês no bilhete, que é o que eu, por exemplo, colocaria no Bringo, é trabalhar com over 1,5 ao invés do ML, tá? Porque ele tem exatamente a mesma hora do ML. E eu fiz isso no jogo do Corinthians contra o Velo Clube, por exemplo, que o Corinthians ganha de 3-1, porque era um processo de quando eles têm a mesma odd, eu corro pro over 1,5 e não o ML,
por sempre explicar para vocês, porque eu prefiro trabalhar com mais resultados. A probabilidade matemática de entrar um over 1,5, tá, é muito maior do que a de um ML. Então alguma odd está errada aqui. Tá? Alguma odd está errada aqui. E é muito provável que seja a odd do over 1,5. Às vezes está errado as duas. O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o over 1,5 tem que ser 1,20, só que esse ML do Flamengo tem que ser 1,40. Tá? Às vezes acontece isso também. Tá ok? Então, Campeonato Carioca, Abreis, particularmente é o último jogo, o único jogo que eu me meto. E você? Não, o Campeonato Carioca eu não tenho nada, mas eu queria dar uma comentadinha no Paulista, Hum. que tem linhas de finalizações abertas Ah, no eu tinha 365. esquecido disso, Abreis. Que gênio. É Que gênio. muito interessante, viu, essas linhas aí. Por ser um campeonato com menos visibilidade, vamos dizer assim, tem algumas linhas desajustadas ainda nesse comecinho. E tem uma linha especialmente, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu vi um Gonzalo Escobar, lateral do Santos. Eu até cheguei a perguntar pro Cauê, o Cauê falou que ele é um jogador esforçado, né? Aí já sabe, né, quando diz assim. Jogador esforçado, mas ele tem cumprido uma linha de chutes. E lá na 365, o chutou, pagou dele, tava de 2. Pra mim, isso deveria ser menor, tá? Do Gonzalo Escobar. Então eu tô dentro, mandei até no meu grupo. É um jogador que tá na sobra dos escanteios, tá chutando de fora da área. Então eu gostei dessa odd pra ele dar um chute. Que legal, gente. Olha aí, fica aí a dica do Abreis do jogo Santos e Velo Clube. Tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, meus amigos, vocês do Brasil, ajudem-nos. Comente com informações dos campeonatos locais, tips do campeonatos locais. Qualquer ajuda aqui é muito bem-vinda. Entenda aqui para mim, pro Abreis, é muito jogo para ver. Seria ousadia nossa chegar aqui e ficar tipando o campeonato catarinense, tipando o campeonato baiano, acreano, pernambucano, que seja. Todo respeito a essas grandes ligas do Brasil, mas a profundidade a gente tem através das informações que vocês nos dão e de vendo os jogos. Como a gente acompanha também o futebol europeu com muita intensidade, é muito jogo para acompanhar. Abreis, vamos de bingo? Pedrada. Pedrada deles, meus amigos. A gente vai começar o bingo pedrada com o jogo do Wolverhampton e Arsenal. Um por um, Abreis, tá? Eu faço o Ah, over 1,5, tá? Desse jogo somente, tá ok? boa odd. Somente uma odd de bingo a 1,25. Você fique à vontade para escolher um jogo da Premier League. É a única condição que eu te imponho, Abreis. É a única. Ah, vamos lá então. Deixa eu pensar aqui. Dá pra gente pegar os chutes do Matheus Fernandes ali no. Do Southampton. Southampton. É isso. Southampton, o chute do Matheus Fernandes. Tá? Esse jogador é muito bom, hein, Chutou, Abreis? pagou. Bom, bom, bom jogador. Bom jogador esse. Esse Matheus Fernandes está aí. Sugestão do Abreis. Eu vou adicionar para vocês o over 1,5 com o mais 3 do Chelsea. Tá ok? Over 1,5 mais 3 do Chelsea. Abreis, você quer alguma Premier League aqui ou quer fazer algum outro campeonato? Dá pra gente pegar o chute a gol do Cliver também, né? No Bournemouth. Tá. Chute a gol do Bournemouth. Jogadores. Cliver. E tem uma odd alta aqui, né? É, Cliver. Chute a gol. boa odd, ó. 1,50. 1,50. Boa odd. Isso aí deixa a gente muito próximo já de ter uma odd mais alta no Bingo Pedrada de finalizar o processo. Eu falei sobre o Borussia Dortmund aqui, meus amigos, na Bundesliga. O que eu poderia adicionar para a gente não passar muito risco é o over 1,5 DC do Bayern de Munique, tá? Passa de 1,20, ou seja, acaba no bingo. E você, inclusive, Abreis, poderia usar a Bundesliga ou até mesmo finalizar o bingo já, porque já estamos numa odd 4 com algum outro elemento que você quiser aí de qualquer liga. Um under 3,5 do Cruzeiro. Será que tem odd? Opa! Gostamos, hein? Futebol brasileiro, galera. A Breis mandou a boa aí. O under 3,5 do Cruzeiro. Eu tô no Carioca aqui. A gente dá aquela Brasil, esticadinha, né? No Brasil, 2,5. Brasil, Carioca não. Paulista não. Mineiro tá aqui, galera. A gente dá aquela famosa esticadinha no mercado de gols. Time da casa.
ou under 3,5 tem odd, 1,22. Aí, ó. 4,77 para Bingo Pedrada, tá? 0,2 azul. Tá aqui, galera. Over 1,5 Arsenal e Wolverhampton. Chute do Matheus Fernandes. Over 1,5 mais 3 City Chelsea. Chute a gol do Cliver. Over 1,5 DC Bayern de Munique. E under 3,5 gols do Do Cruzeiro de maior de Monza. Minas. Do maior, Perfeito. mas que a gente vai dar uma amarradinha. Com todo respeito ao maior de Minas. Abreis, cara, muito obrigado sempre pela participação. O vídeo com você fica imensamente melhor. Tá ok? Siga o Abreis nas redes sociais. É como eu falo, galera, análise sobre mercados alternativos. Muito bom vocês conhecerem tudo. Muito bom vocês entenderem muito das apostas através da cabeça do Abreis e enxergar muito sobre o valor, sobre outros elementos do jogo que não gol, que não escanteio, que não vitória, beleza? Valeu, Abreis. Valeu, tio João. Tamo junto. Um abraço a todos, até a próxima. Chama no Bingo Predada. Fui.